Um ano após a Organização Mundial da Saúde declarar pandemia no mundo por conta da Covid-19, o Brasil ultrapassa a marca de 2.000 mortos em 24 horas. Ao todo, são mais de 270 mil vítimas da doença no país. Para analisar essa situação, vamos conversar agora com o vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa. Doutor Jarbas, muito obrigada por estar aqui com a gente no Novo Dia. Nós estamos absolutamente consternados nesse momento com essa situação, esse número recorde de mortes mais uma vez. Eu gostaria de lhe ouvir sobre essa situação do país e também saber qual é a recomendação da OPAS, OMS, para conter o avanço do coronavírus aqui no país. Bom dia, Luciana. É uma situação extremamente preocupante, né? Provavelmente uma série de fatores tem contribuído para isso, desde a percepção de que a pandemia já tinha acabado, as férias, festas de final do ano, o carnaval, o final do auxílio, né, emergencial, que leva pessoas de menor condição social a terem que buscar, né, de todas as maneiras, como ganhar o seu sustento. Eu creio que é uma série de condições que estão contribuindo para isso. E é muito importante que o país adote aquelas medidas que nós sabemos que funcionam para reduzir a velocidade de transmissão. Funcionou nos países da Europa, funcionou aqui nos Estados Unidos, em Nova York, quando houve aquela explosão no ano passado, funcionou no próprio Brasil, quando nós tivemos aquela primeira onda, né, já no ano passado. Essas medidas são, eu creio que conhecidas. É muito importante que se procure adaptar à realidade de cada local, mas, de uma maneira geral, usar máscaras é extremamente importante. Há vários estudos demonstrando que se 95% das pessoas usarem máscaras quando saírem às ruas, nós vamos salvar milhares de vidas. Manter a distância física, né, de no mínimo 1,5 metro, evitar aglomerações em lugares fechados. Lugares fechados em que as pessoas precisam ficar falando ou cantando, ou como bares, restaurantes, clubes noturnos e outros, são extremamente facilitadores da difusão do vírus. E há que se pensar que medidas podem ser tomadas, ninguém gosta dessas medidas, mas elas precisam, às vezes, ser tomadas para salvar vidas. Que setores não essenciais poderiam suspender atividades momentaneamente até controlar esse pico. É possível escalonar a entrada em serviço para que os transportes públicos não fiquem tão apinhados de gente, ou seja, há que pensar localmente com dados da realidade, mas sem dúvida nenhuma, utilizar as medidas que as evidências científicas mostram que funcionam é urgente e é necessário. Doutor Jarbas, aqui no Brasil, o número de pessoas contaminadas não dá sinais de arrefecimento, muito pelo contrário, a tendência, o senhor acompanha isso, é de alta, de números de mortos também. A pandemia está fora de controle no Brasil. Hoje o Brasil representa um risco para o resto do mundo? Sim, Colombo. Todo país onde a transmissão se encontra descontrolada representa um risco para si mesmo e para todos. Por quê? É natural o vírus, quando ele está circulando, vírus fazem mutações o tempo todo, mas isso é característica deles, da sua natureza. Todos os vírus fazem isso. Quando ele circula muito, algumas dessas mutações vão se constituindo numa nova variante do vírus. Essas novas variantes podem mudar o comportamento do vírus para melhor, reduzindo a transmissibilidade dele, ou para pior. Até aqui, infelizmente, algumas das novas variantes identificadas, os estudos iniciais, tanto naquela variante que foi inicialmente identificada no Reino Unido, como na nova variante que foi inicialmente identificada no Brasil, parecem demonstrar uma maior capacidade de se transmitir. A do Brasil, os estudos em Manaus falam de 2 a 2,5 vezes uma maior transmissibilidade. Qual é o risco disso? Transmitindo mais rápido, nós vamos ter uma proporção maior de casos graves sendo gerados. E aí, inevitavelmente, os serviços de saúde não conseguem atender a demanda. Isso é comprovado, mesmo em países ricos, desenvolvidos, o norte da Itália, aqui em Nova York, nos Estados Unidos,
quando o vírus circula de maneira livre, digamos assim, sem que os freios das medidas de saúde pública estejam atuando, o uso de máscara, o distanciamento físico, evitando aglomerações, suspendendo o que não é essencial, etc., ele se transmite de uma maneira tão rápida que nenhum sistema de saúde aguenta o aumento da demanda por leitos de UTI, por respiradores e outros insumos. Então, é muito importante que o país consiga controlar, como fez no ano passado, isso de uma maneira coordenada, de uma maneira que possa fazer com que a transmissão, estabilizando primeiro e depois reduzindo, a gente diminua essa pressão sobre os serviços de saúde que podem ocasionar, como ocasionaram em outros lugares, né, em Manaus, em Guayaquil, no Equador, aqui em Nova York, em vários países da Europa, no ano passado, mortes de pessoas por falta de acesso aos serviços que elas precisam. Nós temos agora uma ferramenta extraordinária, que é a vacina, mas infelizmente não temos ainda um número satisfatório de aplicações aqui no Brasil. Aproximadamente 12 milhões de pessoas já receberam a vacina. Também existe alguns questionamentos em cima das vacinas de o quão eficazes elas podem ser em relação às variantes. O próprio Instituto Butantan divulgou a informação de que a Coronavac se demonstrou eficaz em estudos iniciais contra as 3 variantes que circulam aqui no Brasil. Então, são informações que vão chegando, mas que ainda não nos trazem uma exatidão quanto ao combate da doença. Então, neste momento, não temos a vacina para todo mundo. Nos restam a luta com as máscaras, com o distanciamento, com o lavar as mãos e as possibilidades de lockdown. O senhor acredita que neste momento no Brasil somente um lockdown mais severo poderia conseguir diminuir um pouco a gravidade do problema nos hospitais? Elisa, deixa eu primeiro falar sobre a vacina. As vacinas, até aqui, claro, quando a gente fala vacinas, nós estamos falando de produtos diferentes entre si, né, que têm eficácia diferente, que tem um modo de atuação diferente. Mas, de uma maneira geral, os dados que nós temos de países que já vacinaram bastante nos grupos mais vulneráveis, porque o objetivo da vacina agora não é controlar a transmissão. Para controlar a transmissão com a vacina, nós vamos precisar vacinar pelo menos 70% da população, com as informações que nós temos hoje. Claro, isso são modelos matemáticos, na vida real isso pode variar, né? A gente pode ver que com 60 já consegue controlar, ou talvez só com 80. Mas isso vai levar alguns meses, mesmo em países que têm mais acesso à vacina, o uso da vacina ainda não controlou a transmissão, com exceção de Israel, né, que é uma exceção entre 195 países. Mas na grande maioria dos países a vacina já começa a cumprir o seu primeiro objetivo, né, que é salvar vidas. Porque usando de maneira inteligente esse recurso limitado, vacinando de maneira apropriada os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão em hospitais, em centros de saúde, para que esses serviços continuem funcionando. E depois vacinando aqueles que têm mais risco de morrer, que são os idosos e os adultos que têm alguma condição crônica que facilita o risco, como hipertensão, diabetes, câncer, obesidade e outras, a vacina tem se mostrado eficaz. Até aqui a gente não tem ainda comprovação de que as novas variantes que nós conhecemos, as 3, alteram a eficácia. Isso precisa continuar a ser monitorado. E é mais um argumento para que a gente reduza a velocidade da transmissão do vírus. Quanto mais ele circula, mais novas variantes podem ser criadas. A questão do grau de rigor das medidas de saúde pública, o distanciamento, a suspensão, chegando até lockdown, tem que ser avaliada com muito critério, né? São medidas duras que ninguém gosta de tomar, mas que em determinadas situações, em cidades, sub-regiões ou estados, isso tem que ser olhado localmente, porque você pode ter num país como o Brasil um estado com uma característica e outro com outra, apesar de que o que é preocupante no Brasil nesse momento é que pela primeira vez a gente vê esse crescimento da transmissão de forma homogênea, quase entre todas as regiões, mas em alguns momentos a suspensão de atividades não essenciais de maneira mais rigorosa adotada
demonstrou capacidade de conter e reduzir a transmissão sem nenhuma dúvida. Agradecemos então ao vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa. Obrigada pela gentileza de mais uma vez vir aqui conversar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado.